Avaliação psicológica ou exame psicotécnico. Esse vídeo é para falar dessa etapa do concurso do IASES, essa etapa controversa que eliminou centenas de candidatos do concurso. Meu nome é Daniel Zintonardi, eu sou advogado especialista em concursos públicos, advogado atuante aqui no estado do Espírito Santo, estado onde acontece esse concurso do IASES, e essa eliminação no psicotécnico é uma das mais dolorosas, se não for a mais dolorosa. Porque ela elimina o candidato que já passou na prova objetiva, na prova discursiva, no TAF, e aí é surpreendido com uma eliminação totalmente abstrata, como foram as eliminações que aconteceram nesse concurso do IASES. E esse vídeo é para mostrar as ilegalidades que aconteceram nessa etapa da avaliação psicológica do IASES. Primeiro de tudo, é importante esclarecer qual é a finalidade das avaliações psicológicas nos concursos. Porque o que aconteceu de fato nesse concurso do IASES não foi a eliminação de candidatos que não tinham condições psicológicas de exercer o cargo. O que aconteceu de fato foi a eliminação de candidatos que não preencheram determinadas características que estavam ali previstas no edital. E sobre isso não existem dúvidas, tá? O próprio edital previa expressamente que a não recomendação do exame psicológico não significava transtorno de personalidade ou incapacidade para o cargo. E é aqui que mora a primeira ilegalidade da avaliação psicológica do IASES. Porque a Constituição diz que os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. E as características previstas de forma genérica lá no edital não se tratam de requisitos previstos em lei para o ingresso no cargo de agente socioeducativo. A lei que regula o cargo não prevê essas características como requisito para o ingresso no cargo. Então a banca impôs restrição ao acesso ao cargo público que não estava previsto em lei. A banca até poderia, sim, ter estabelecido esse perfil profissiográfico, essas características consideradas como ideais para o exercício do cargo. Mas a eliminação do candidato não pode acontecer só porque ele não atendeu a esse perfil. Não pode acontecer só porque ele não atingiu um número X dessas características consideradas como ideais. A eliminação na avaliação psicológica só pode acontecer quando, analisando essas características, a banca constatar um perfil totalmente incompatível com o exercício do cargo. Um perfil que impeça o candidato de exercer o cargo. Conseguem visualizar a diferença? O psicotécnico não serve para selecionar aqueles candidatos ideais. Serve para eliminar os candidatos que não podem exercer o cargo, que têm um real impedimento psicológico de exercer o cargo. A gente está falando aqui de uma etapa eliminatória, não classificatória. Os candidatos ideais serão aqueles aprovados no concurso, os que foram bem na prova objetiva, na prova discursiva, no curso de formação. As etapas eliminatórias, como o psicotécnico, são para eliminar aqueles que não podem exercer o cargo, que têm impedimento de exercer o cargo. Nada além disso. Essa limitação da avaliação psicológica ela vem lá da Constituição Federal, igual a gente já mostrou, e também das resoluções do próprio Conselho Federal de Psicologia, que apontam que as avaliações psicológicas servem para identificar aqueles candidatos incompatíveis, aqueles candidatos que têm um real impedimento para o exercício do cargo. A segunda ilegalidade é a total ausência de critérios objetivos. Como a gente conversou, a avaliação psicológica serve para eliminar os candidatos que não têm condições de exercer o cargo. E para identificar quais candidatos não têm essas condições, a banca deve estabelecer critérios objetivos, deve indicar de forma expressa, de forma clara, o que configuraria um impedimento para o exercício do cargo. É claro que nos recursos administrativos, nas defesas judiciais, a banca vai tentar argumentar, falando que as características lá do edital são esses critérios objetivos. O problema é que essas características foram previstas de forma genérica. Nem no edital e nem no laudo psicológico é feita nenhuma relação entre essas características e as funções do cargo. Em nenhum momento é feita qualquer relação entre os scores exigidos e as funções do cargo. Ou seja, o candidato que foi eliminado nessa etapa, ele recebeu apenas um número. Um número que não é baseado em nada, que não explica de que forma ele não conseguiria exercer o cargo, que não explica o que o impediria de exercer aquelas funções do agente socioeducativo. E nesse ponto a gente identifica várias violações da banca às próprias resoluções do Conselho Federal de Psicologia, o que demonstra a total ausência de critérios objetivos. Primeiro, o Conselho de Psicologia exige que pelo menos um psicólogo participe da elaboração do edital, justamente para que o edital não preveja características genéricas. E a gente não vê a assinatura de nenhum psicólogo no edital do IASES. O que a gente vê é um perfil com várias características genericamente previstas, sem nenhuma relação com as atribuições do cargo e sem nenhuma definição do que seria um impedimento para o exercício do cargo. O Conselho de Psicologia também prevê que o laudo psicológico
deve apresentar um sistema de interpretação e correção dos scores para mostrar para o candidato como é que se chegou naquela conclusão. E a gente não vê nada disso no laudo, somente os scores sem nenhum embasamento de como o candidato atingiu aquela pontuação, nenhum embasamento de por que aquele score era considerado o ideal. A terceira ilegalidade é a falta de motivação, a falta de justificativa para as eliminações. A banca se limitou a aprovar o candidato considerado como apto em 8 ou mais características e a eliminar o candidato considerado como apto em 7 ou menos características. Não foi dada nenhuma explicação de como as características, de como o score dos candidatos eliminados o impediriam de exercer o cargo. Além do mais, essa eliminação, unicamente com base no número de características, ela é totalmente errada conforme o próprio Conselho Federal de Psicologia. De acordo com as resoluções técnicas, a análise ela deve ser feita de forma conjunta, sendo eliminado apenas o candidato que realmente não tem condições de exercer o cargo. Um candidato que teve um desempenho médio em várias características, mas que não atingiu ao score esperado pela banca, pode possuir muito mais equilíbrio e condições de exercer o cargo do que outro candidato que atendeu aos scores previstos pela banca, na maioria das características, mas tem uma impulsividade, por exemplo, extremamente alta. Como foi dito no início, a avaliação psicológica ela serve não para selecionar os candidatos ideais, mas para eliminar aqueles que têm condições totalmente incompatíveis com o cargo. E às vezes uma só característica poderia ser capaz de levar essa incompatibilidade, ao passo que o não atingimento do score em 7 ou mais características por si só não significa uma incompatibilidade com o cargo. Por isso que o próprio Conselho exige que seja feita essa análise conjunta, o que não foi feito pelo IDCAP. Essas foram as ilegalidades identificadas de forma sistemática no concurso do IASES. Se você foi eliminado ou conhece alguém que foi eliminado nessa etapa, primeiro de tudo, saiba que você não está sozinho e existe a possibilidade de anular essa eliminação e te colocar de volta no concurso. Se você quiser saber mais detalhes de como funciona a ação judicial para anular a eliminação no psicotécnico, eu deixei o link com o WhatsApp do escritório na descrição do vídeo. Pode ficar à vontade para entrar em contato com a gente e tirar todas as suas dúvidas.